Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a atmosfera. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Super importante para você fazer os registros dessa aula. Tem muitos conceitos importantes, muitas palavras importantes. E quando você registra no seu caderno, fica fácil para estudar. Depois, você volta às folhas do seu caderno e faz a leitura e vai relembrar tudo aquilo que você jogou importante sobre a atmosfera. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Conhecer as camadas da atmosfera terrestre e as suas características. Nós já conversamos um pouquinho sobre a atmosfera e entendemos que ela é uma camada que envolve o nosso planeta e é composta por vários gases, além de outras estruturas como poeira, pólen e até água no estado líquido, gasoso ou sólido, quando nós encontramos lá nas nuvens. Ok, já entendi o que é a atmosfera, já sei qual é a função dela e até a sua composição. Qual é o gás que nós encontramos em maior quantidade na atmosfera? Isso mesmo, se você registrou no seu caderno, naquele gráfico, volta umas folhas no seu caderno, vai achar o nitrogênio. Agora nós vamos entender que essa atmosfera, ela é didaticamente dividida em 5 partes, porque ela vai tendo ao longo da sua extensão características diferentes. E nós separamos em 5 partes para facilitar os estudos. Mas não significa que na vida real, na realidade, nós estamos aqui no nosso planeta e eu percebo, aqui começa uma nova camada, ali termina outra. Não é assim. Nós separamos para estudar, mas na natureza, na realidade, essas camadas se misturam. Aonde começa uma e termina outra, existe uma transição, não é uma mudança brusca. Então vamos começar observando uma imagem? Olha que legal! Enquanto você olha com detalhes, bem de perto essa imagem, eu vou fazer a leitura do texto para você. Você já brincou na chuva? Além disso, qual é a relação entre a chuva e a atmosfera? Então, olhe bem essa imagem, perceba o que está acontecendo, o que será que esse menininho está fazendo e eu volto daqui a uns minutinhos. Retornamos. Olhou de perto bem essa imagem? Então vamos juntos. Se a gente reparar nessa situação, nessa cena, nós percebemos que o menininho está brincando na chuva, na água, que pode ter sido um fenômeno, um momento que a chuva aconteceu agora há pouco. Pode ser que não esteja chovendo mais no momento, mas nós percebemos a poça d'água, ele está de botas, segurando um guarda-chuva. Por isso que eu perguntei para você. Você já brincou na chuva? Pode ser que sim ou não. É muito legal brincar na chuva, só que a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Chuvas muito fortes, com relâmpagos, com raios, a gente não deve ficar brincando num espaço aberto. Vamos ficar dentro de casa protegidos. Quando uma chuvinha mais fraca, no verão, quando está calor e aquela chuvinha vem para refrescar, dá até vontade de brincar um pouquinho. Também temos que tomar cuidado para não ficarmos doentes, ok? E a pergunta é, qual é a relação entre a chuva e a atmosfera? Lembra que nós falamos que a atmosfera é um conjunto de vários gases e nós encontramos a água no estado gasoso, então H2O, o vapor d'água. Porém, quando nós temos as mudanças de temperatura, a altitude das nuvens, eu também encontro na atmosfera a água nos outros 2 estados físicos, líquido
e sólido. Por isso nós temos uma relação das chuvas com a atmosfera. E nós vamos ver isso a partir de agora, porque em uma dessas camadas, das 5 camadas da atmosfera, nós vamos encontrar as nuvens. E é na nuvem que acontece esse fenômeno, a chuva. Então tem relação sim. Na atmosfera nós encontramos a água, no estado líquido, sólido nas nuvens, porque pode chover, nevar ou cair granizo, mas também podemos encontrar um estado de vapor, e isso principalmente à nossa volta. A primeira camada das 5 camadas da atmosfera se chama troposfera. Olha que legal para você anotar no seu caderno. Troposfera vem do grego tropos, turbulência, movimento. Então é uma camada que acontece movimentos. Esfera vem de esfera. É a parte da atmosfera mais próxima da superfície, ou seja, é a camada que nos envolve, que está mais perto de nós. Então agora, se você olhar aí na sua casa, na escola ou aqui em volta de mim, nós temos a troposfera, isso mesmo. Então, a altitude média dessa camada é em torno de 12 quilômetros a partir do nível do mar. Repare bem nessa imagem. É na troposfera que nós temos os aviões voando, balões, e nós temos os fenômenos meteorológicos, a chuva, os raios, os trovões e assim por diante. E aí está a relação da chuva com a atmosfera. Então a troposfera é importante para a existência dos seres vivos no planeta. Por que essa camada é muito importante? Pense, essa camada está próxima de você, aqui ó, ao meu redor. Por que ela é importante? Já é que nessa troposfera concentra-se a maior parte dos gases, e um deles que é muito importante para nós, o gás oxigênio, para a nossa respiração. Então quando a gente inspira, traz o oxigênio para o interior do nosso corpo, está na troposfera. E quando nós expiramos, sai o gás carbônico, que a planta utiliza num processo chamado fotossíntese. Além disso, também tem o gás nitrogênio, que tanto nós, os animais, quanto as plantas, utilizamos para o nosso desenvolvimento. Também na troposfera nós encontramos uma grande concentração de vapor de água. Então, em nossa volta, aqui ao nosso redor, nós encontramos muito vapor de água, que vai possibilitar a formação das nuvens. Consequentemente, nessas nuvens eu vou ter os fenômenos meteorológicos. Então, chuvas, os ventos e os furacões. Então, a troposfera ela é característica por conter o oxigênio que nós respiramos e os fenômenos meteorológicos que fazem parte do nosso cotidiano. E nós vamos para a primeira atividade. Vai perguntar alguma coisa do que nós já conversamos até agora. Que fenômenos atmosféricos podem ocorrer apenas na troposfera? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Voltamos. Você anotou no seu caderno essa atividade com a letra bem bonita? Com certeza sim. E sentiu dificuldade para realizar essa atividade? Claro que não. Então nós estamos falando da camada troposfera, da primeira que nós aprendemos até agora. Nós já entendemos que essa camada é que está ao nosso redor, está próximo de nós. Nessa camada eu encontro alguns gases muito importantes, como o oxigênio e o gás carbônico. Além disso, acontecem alguns fenômenos meteorológicos. E é isso que a pergunta quis que você respondesse. E aí, será que você acertou? São vários fenômenos, então você pode ter colocado um ou outro, não necessariamente todos. Então não precisa se preocupar se faltou algum. Não significa que você errou. Você pode complementar colocando todos os exemplos que eu vou sugerir. Então vai acontecer as chuvas, ventos, relâmpagos e a maioria dos fenômenos atmosféricos que acontecem então na troposfera. Então raios, relâmpagos, ventos mais fortes, ventos mais fracos, a brisa, né? Aqui a chuva poderia ter colocado também neve, geada, granizo, tempestades. Então são fenômenos que acontecem nessa camada chamada troposfera. Vamos para a segunda camada, estratosfera. Do latim, stratus, que significa estendido, e também a palavra esfera, que vem de esfera, do formato do nosso planeta. Situa-se logo acima da troposfera. Então, se a troposfera é a primeira que nos envolve, se nós formos subindo, inicia-se a estratosfera. E ela pode chegar até 50 quilômetros de altitude. Concentra cerca de 20% dos gases da atmosfera. E essa camada ela é rica num gás chamado ozônio. E é muito pobre, tem pouquíssimo oxigênio. Então, olha a diferença. Na estratosfera não vai acontecer os fenômenos meteorológicos e também não tem uma grande quantidade de oxigênio, mas vai ter a sua importância, vai ter a sua característica, apresentar muito gás ozônio. Aqui a gente tem a imagem dessa camada da chamada estratosfera e pela grande quantidade de ozônio desse gás forma o que nós chamamos de camada de ozônio, que a gente vai falar da importância daqui a pouquinho. Então a estratosfera apresenta uma grande concentração de um gás chamado ozônio. Quando esses gases ficam muito próximos, nós vamos ter uma grande quantidade. Então nós chamamos de camada de ozônio. Essa camada tem cerca de 30 km de espessura. E essa camada atua como um escudo protetor. Ela então envolve o nosso planeta e nos protege. Mas protege do quê? Absorve grande parte da radiação ultravioleta, dos raios UV que vêm do Sol, que vão incidir diretamente no nosso planeta. Vocês lembram quando nós falamos da Terra primitiva e da Terra atual? Lá na Terra primitiva, quando o nosso planeta se originou há bilhões e bilhões de anos atrás, não tínhamos ozônio na atmosfera. Consequentemente, não tínhamos a camada de ozônio. E o que acontecia com o nosso planeta? Ele era constantemente bombardeado por raios ultravioleta que vêm do Sol. Por causa das mudanças do nosso planeta, formou-se essa camada. Muito ozônio forma essa camada. Os raios ultravioleta batem nessa camada e retornam para o espaço. Claro, uma pequena quantidade chega até nós. Às vezes, essa camada ela também pode ser rompida, que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, e aí tendo uma incidência maior desses raios. Você reparou ali na imagem? É um Sol. Então, está diretamente ligado às questões associadas à pele, câncer de pele, utilizar protetor solar, porque esses raios ultravioleta, em grande quantidade na nossa pele, podem causar câncer de pele. Por isso, quando você ficar exposto ao sol, por exemplo, no verão na praia, utilize protetor solar. A terceira camada se chama mesosfera. Meso significa meio, metade. Esfera, esfera. Então estamos na metade do caminho. São 5 camadas. Nós estamos na terceira.
Já foram 2 e faltam 2. É uma camada que fica após a estratosfera e atinge aproximadamente 80 km de altitude. Essa camada é a região mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar até menos 100 graus Celsius. A mesosfera protege a Terra de meteoroides, pois ao atritarem com os gases lá existentes, esses corpos entram em combustão, eles vão pegar fogo, eles vão se incendiar e vão se vaporizar, formando o que nós chamamos de meteoros. Novamente, a gente faz aquela ligação daquela aula que nós falamos da Terra primitiva. Quando o nosso planeta foi originado, não tinha atmosfera. Também ele era constantemente bombardeado por corpos oriundos do espaço e que chegavam até a superfície. Mas agora nós temos uma atmosfera e é essa camada, a mesosfera, aonde esses meteoroides vão se aproximando, vão vindo do espaço. E quando chegam nessa camada, eles vão entrando em combustão, vão pegando fogo e vão se esfarelando, vão se quebrando. E aí eles vão se desintegrando e nós percebemos a luminosidade no céu, os meteoros. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Que fenômeno acontece na mesosfera? Você já observou alguma vez? Se sim, compartilhe a experiência com os seus colegas. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno. Voltamos. E aí, você já viu esse fenômeno no céu? Não? Então eu vou contar qual é esse fenômeno. Então, primeiro a gente tem que relembrar essa camada, a mesosfera. É a terceira, a mais fria, que nos protege contra os corpos celestes que vão chegando até o nosso planeta. Então, na mesosfera acontecem as chuvas de meteoros, porque esses meteoroides vão chegando, então esses corpos oriundos do espaço vão chegando na nossa atmosfera, vão se desintegrando. E quando eles pegam fogo, combustão, eles iluminam o céu e você percebe, parece uma chuva, né? Aqueles objetos luminosos caindo do céu. E nós chamamos de meteoros. Então, caso você tenha visto em alguma noite um fenômeno desse, que legal, chuva de meteoros. E nós vamos para a quarta camada, termosfera. Olha que interessante, a palavra termo vem de calor, esfera de esfera. É a camada que existe logo após a mesosfera. Apresenta cerca de 80 km de espessura e se estende até a altitude de 600 a 700 km. Então, olha que interessante. A camada anterior, a mesosfera, ela é muito fria. Já na termosfera, é o oposto. Ela é muito quente. E é nessa camada, se você observar aqui na imagem, nós temos alguns
objetos sobre ela, né? Então, um telescópio, que é artificial, que o homem produziu, um fenômeno chamado aurora boreal, que a gente consegue perceber em algumas regiões do nosso planeta. E por último, a quinta e última camada se chama exosfera. Toda vez que a palavra exo aparece, significa parte de fora. Então, é o final da nossa atmosfera e o início do espaço sideral. Então, exosfera, parte exterior do nosso planeta. É a última camada das 5. Nela, a temperatura é muito alta, passa dos 1000 graus Celsius. A maioria dos satélites artificiais está posicionada nessa camada. Quando nós falamos em satélite, nós temos que ter em mente 2 tipos de satélites. O satélite natural da Terra é a Lua, e os satélites artificiais foram construídos pelo homem para algum propósito. Então, por exemplo, telecomunicação, telefone, transmissão de programas de televisão, questões associadas à internet e até o GPS que tem no celular do seu pai ou da sua mãe. Esses satélites, eles ficam nessa região, em torno do nosso planeta, mandando informações para todos os cantos. Então imagine um programa de televisão que está acontecendo ao vivo lá nos Estados Unidos e ele é transmitido e chega para o mundo todo, graças aos satélites. As telecomunicações, imagina que você tem um parente que mora lá na Austrália. Você liga para ele e conversa em tempo real, graças aos satélites de telecomunicações. Uma importante função, então, do gás carbônico que nós encontramos na nossa atmosfera é contribuir para a manutenção da temperatura média do nosso planeta, por meio de um fenômeno chamado efeito estufa. Então, o gás carbônico, ele contribui para que a temperatura do nosso planeta tenha uma média. Se não existisse esse gás, seria muito quente de dia e muito frio à noite. Então, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta, porém acentuado pelo homem. Nesse processo, alguns gases como o gás carbônico, metano e o vapor d'água vão reter parte do calor que vem do Sol durante o dia, mantendo a temperatura do nosso planeta numa média, ou seja, deixando ele ainda quentinho durante a noite. O aumento significativo da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, destruição das áreas naturais, as queimadas, arrancar as árvores, fizeram com que a quantidade de gás carbônico e metano aumentasse muito. Essa situação é chamada de aquecimento global. Então, a gente tem que entender que o efeito estufa é um efeito natural do próprio planeta. Porém, quando nós queimamos combustíveis fósseis, então do petróleo nós temos a gasolina dos carros, a queima de florestas. Então a gente percebe nessas imagens aqui uma fábrica liberando pelas suas chaminés fumaça, a queimada de florestas, e olha lá o escapamento do carro liberando a fumaça. O que acontece? Queima de combustíveis fósseis ou a queima de plantas. Libera mais gás, o quê? Carbônico. Vai aumentar a quantidade dessa substância, vai aumentar o efeito estufa. Quando eu aumento, eu intensifico esse fenômeno, que ele é natural, nós chamamos de aquecimento global, e aí surgem os problemas. Esse fenômeno pode causar o quê? Quando tem muita retenção desse calor, o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, além de alteração no início das estações, além de enchentes, secas, inundações e alterações nas correntes marítimas. Então, quando nós temos esse aquecimento global, ele modifica o quê? O clima das regiões do planeta fica descontrolado, ou chove muito mais, fica muito mais quente. Acontecem situações que não são as normais. O ozônio presente na atmosfera, então, tem aquela função de filtro, que impede a entrada de grandes quantidades de raios ultravioleta do tipo A e do tipo B no nosso planeta, que podem prejudicar os seres vivos, tanto os animais quanto as plantas. Essa camada vem sendo destruída pelas ações dos gases liberados por algumas atividades humanas.
fazendo com que forme o famoso buraco na camada de ozônio. Então nós percebemos que as ações humanas, a poluição principalmente, vai acentuar alguns fenômenos e prejudicar a nossa vida. E o que nós vimos na aula? Quais são as camadas atmosféricas? Lembre, 5 camadas separadas didaticamente para facilitar o seu estudo. As características de cada camada. Quais gases fazem parte? A temperatura, se é muito fria ou se é muito quente. Se acontece algum fenômeno nela. O conceito de efeito estufa, que é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta. Quando ele é intensificado, nós temos daí o aquecimento global, além de falar da camada de ozônio. Nessa aula, nós falamos sobre a atmosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.